Guerreiros, infelizmente não foi o que queríamos, né? Resultado 0-0. Precisávamos pelo menos de um gol para levar para os pênaltis, mas vamos ser sinceros, né? Não merecemos nada. Um jogo do Fluminense muito inferior até o primeiro jogo. Primeiro tempo digno de pena, né? Porque o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. O Flamengo chegou várias vezes na cara do Fábio, perdeu diversas oportunidades, podia ter decidido o título no primeiro tempo, sem ter dado chance para a gente no segundo, né? O Fluminense errou muito apático, né, nas decisões, não conseguia sair de trás. O Flamengo começou pressionando o Fluminense no início do jogo, pressionando lá em cima, o Fluminense não consegue sair. E sabe o que é engraçado? O engraçado é que quando o Fluminense tenta começar a sair lá de trás, o jogo é parecido com o Fernando Diniz, né? Vocês concordam comigo? Né? Deixa aí nos comentários se você concorda, porque o Fábio toca para o Thiago Silva, na maioria das vezes, e o Thiago Silva toca de lado, que volta no Fábio, o Fábio rifar a bola. Ou às vezes porque eles não conseguem sair jogando, que o time do Flamengo pressiona, sobe as linhas, e o Fluminense não consegue mais ter aquela saída de bola que tinha com o Diniz. Aí, tá defendendo o Diniz? Não estou defendendo o Diniz. Aliás, o Diniz fez um excelente trabalho em 2022, em 2023 nos deu o título, começou 2024 mal, mas ganhamos o título, e depois ele nos deixou numa zona horrorosa de Série B. Concordo plenamente. Mas eu acho que aquela saída de bola, aquilo que ele tanto treinou, que o Mano fez tanta questão de tirar, eu acho que ele não pode tentar aproveitar. Porque a bola longa já se mostrou ineficiente. Bola longa pro John Arias brigar com 2 no alto, ridículo. Bola longa lá no Lima, que não sei por que entrou em campo, porque foi escalado, isso eu falei no pré-jogo. Quem não viu o pré-jogo, volta lá no pré-jogo que eu comentei sobre a escalação do Lima. Há 20 dias parado, sem jogar, só treinando, com um jogo intenso, de correria, né? O time do Flamengo não é só fisicamente superior, além de tecnicamente superior, ter mais peças de reposição melhores que o Fluminense, está bem mais adiantado no seu processo de trabalho com o Felipe Luiz, tanto que é o 4º título que o Felipe Luiz ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e agora o Carioca, né? Um time muito mais bem treinado, isso é verdade. Gosto muito do treinador do Flamengo, acho ele um excelente treinador. Não é só porque ele vem ganhando, não. É pelo jeito do Flamengo jogar. É um time ofensivo que busca jogar com a bola, né? E que pega muito no meio-campo, mas ele pega não só pelo físico, é pela formação tática dos jogadores. Eles estão taticamente bem posicionados. Então eles facilitam a roubada de bola deles. Eles não têm muito esforço para roubar a bola. E o Fluminense praticamente não conseguiu ver a cor da bola no primeiro tempo. Só o Flamengo produziu um lance de ataque. O único lance de ataque do Fluminense foi num lance de escanteio que a bola sobrou, o René pegou, a bola deu uma desviada no Léo Pereira e o Rossi fez a defesa só. Mais nada, o Fluminense não criou mais nada. O Fluminense não conseguia sair jogando, não conseguia trocar 2 passes. O Otávio, de novo, muito mal no jogo. E com o Otávio mal no jogo, não vou nem defender o Martinelli, que eu gosto muito do Martinelli, mas acaba influenciando na marcação do Martinelli, no posicionamento do Martinelli, que também ficou perdido. O Mano botou 3 jogadores no meio campo, sendo que só 2 jogaram. Porque o Lima vem de lesão, praticamente tentando fechar espaço sem se movimentar muito, correndo pouco, né? Fazendo o Canóbio fazer a função defensiva. É o que eu falo, para jogar com 3 atacantes, para o cara ser defensivo, tira a porcaria do atacante e bota um cara no meio do campo para povoar o meio campo, para ganharmos o meio campo. Não é só para povoar, é para a gente ganhar a bola no meio campo, coisa que a gente não teve, para deixar o Canóbio, né, não conseguindo ajudar o René na marcação, que o primeiro tempo do Canóbio foi horroroso, horrível, deixando o René muitas vezes no mano a mano, e todo mundo criticando o René antes do jogo, né, no pré-jogo, não que ele tenha sido uma unanimidade, não foi, mas ele fez o papel dele. Ah, mas tomou algumas bolas nas costas também, com 2, 3 vindo para cima dele sem marcação, porque quando vinham para cima do René, era o Wesley, né, o Plata, né, ou o Luiz Araújo, e o Gerson que caía por lá. Quando não trocava com a Arrascaeta, o De La Cruz caindo junto com o Gerson e o Wesley. Eram 3 jogadores. E o Canóbio sempre atrasado. E eu não vou falar do Otávio e Martinelli, porque eles estavam perdidos. Eles não conseguiam marcar os caras do meio campo. O Gerson saía, aí o Otávio não acompanhava. Aí o Otávio ia acompanhar o Gerson, Arrascaeta e De La Cruz nas costas do Otávio, o Martinelli tentando marcar um ou outro. Aí largava um para ir no Plata. Aí vinha o Pulgar sem condições.
sem condições esse time do Fluminense. Eu falei já muitas vezes, tem nos meus vídeos, você que não me conhece, acompanha aí, inscreva-se aí no canal, deixa seu like, né, compartilhe, dê uma olhada nos vídeos. Eu falei, o Mano foi praticamente crucial para ficarmos na Série A. Crucial. Se não fosse o estilo do Mano jogar no passado do jeito que ele jogou, conquistar os pontos que conquistou, não estaríamos aqui falando só de Campeonato Carioca. Estaremos reclamando de começar uma Série B. Isso é verdade. Ele foi crucial. 51% de aproveitamento, 53% de aproveitamento dos pontos. Né? O Diniz deixou a gente muito mal. Mas, o que eu falei também, eu acho que tinha que ter sido mandado embora. Tinha que ter contratado um outro treinador com outro perfil, né? Um perfil menos retranqueiro, menos medroso. O jogo hoje era para a gente fazer 1-0. A gente não precisava também sair igual um louco, mas a gente precisava criar oportunidade. A gente sabia que a melhor forma do Fluminense ganhar o título hoje, ganhar o jogo, era tentar fazer 1-0, tentar fazer o gol logo. Não logo afobadamente, mas um gol logo. Porque o Flamengo, quando está em desvantagem, ele começa a ficar desequilibrado. Mesmo sendo um time com um elenco que sabe jogar, tem as suas peças, mas eles começam a se perder um pouco em campo. Quando eles estão tranquilos, como tiveram o primeiro tempo todo, fazendo várias jogadas perigosas, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, principalmente com o Luiz Araújo em cima do Samuel Xavier, né, que foi sempre para cima, partiu para cima, né, o Arrascaeta caindo por ali, o De La Cruz, o Wesley chegando pela direita, né, o Fábio tentando entregar também, ele entregou e depois teve que salvar, né, o lance do Luiz Araújo cara a cara com o Fábio jogou para fora. Mais outros lances que o Flamengo teve, né, cara a cara com o Fábio, que perdeu as inúmeras oportunidades no primeiro tempo de sair já com o placar decidido o título. E o Fluminense perdido. John Arias tentando jogar, não conseguia, por quê? Como você só tem um jogador para marcar, o Flamengo pensa o seguinte, vamos marcar o principal jogador. O Lima veio de lesão, não estava rendendo nada, não conseguia nem tocar na bola. Não conseguia marcar, não conseguia fechar espaço, não conseguia tocar na bola ofensivamente. O John Arias era o único jogador para fazer isso. Canóbio não conseguia jogar, porque estava mais preocupado em marcar, né? E do outro lado, o Arias tinha que voltar na função, pegar a bola atrás para conduzir ela e levá-la até o ataque, né? Com 2, 3 marcadores às vezes, né? Fazendo faltas nele para toda hora para parar a jogada. Nas poucas oportunidades que tivemos de bola aérea, que é um dos fracos do Flamengo até, tomou até mais gols de bola aérea, né? Esse time do Felipe Luiz é um ponto fraco do Flamengo. Não conseguimos aproveitar uma, né? A única chance que tivemos foi com o René chutando de fora da área e mais nada. Um primeiro tempo horroroso, horrível, né? Mas muito por culpa do Mano. Para começar na escalação, eu falei, é um erro colocar o Lima começando a partida. Um cara 20 dias machucado, jogou o último jogo do Águia de Marabá, vinha treinando, não jogou a primeira partida, não estava bem fisicamente e não tinha como estar bem só fisicamente para enfrentar jogadores que estavam bem fisicamente. Porque tanto o Luiz Araújo como o Plata, e além de voltar na parte defensiva e roubar a bola, eles já estavam prontos para acelerar e estar lá no campo de ataque. Pareceu que o time do Fluminense estava correndo menos que o time do Flamengo. Nesse quesito, a culpa não é do Mano, a culpa é do jogador que está em campo. Parece que está mostrando menos vontade, menos disposição de correr, né, de marcar, de disputar a bola. Mas na questão do time que começou o campo, totalmente erro do Mano. Ele podia ter feito um time, de repente, com o Riquelme no meio. O Riquelme joga no meio no Sub-17, trocando ali com o Ares. Podia ter esquematizado isso depois do jogo, né? Treinado isso. Riquelme, você vem pelo meio, o Ares na ponta. Quando o Ares estiver no meio, você vai pela ponta para dificultar a marcação do Flamengo. Tem um outro tipo de jeito de jogar com os mesmos jogadores, mas não aquela coisa engessada de o Riquelme na ponta, John Ares no meio, o Canóbio na ponta. Cadê o X, o facão, que se fazia muito? Canóbio e John Arias trocando de lado, né? Com Lima, que era o nosso armador, que ele diz que é o cara que mais se assemelha ao Ganso. O Lima não consegue jogar nem de segundo homem de meio campo. É muito pouco um terceiro homem de meio campo, né? Não desfazendo do Lima. É um cara raçudo, é um cara que é esforçado, né? Mas para o jogo de hoje, numa final, muito pouco, muito pouco. Né? No primeiro tempo não vimos o Cano, que o Fluminense não criou, e ele também está muito mal, diga-se de passagem. Terminou artilheiro do Carioca. Do Carioca, filho. Vai começar a Sul-Americana, vai começar o Brasileiro. A gente não tem mais o Cano fisicamente
bem. Você vê que tem para marcar no alto, né? Uma coisa que também o Fluminense não consegue fazer é a marcação alta. É totalmente desorganizada. Aí isso é culpa do treinador, isso não é culpa do jogador. Isso é culpa do treinador que não organiza a subida. Porque se estão subindo, todo mundo tem que encaixar a marcação. Né? Não pode deixar o cara do Flamengo no meio campo receber, passar pela primeira linha, ficar com mais jogadores contra a nossa defesa. Isso é o básico. É o básico. Mas isso sempre aconteceu no primeiro tempo porque o Lima estava fora do jogo. E o Canóbio também. Né? E o Mano reclamando muitas vezes com ele, mas vai fazer o quê? Ele não, muito mal ele chegou no ataque e muito mal ele conseguiu ajudar na defesa. O time do Fluminense muito enrolado, muito mal no primeiro tempo, muito desorganizado, né? Se a gente for olhar, o Flamengo, vamos ser justos, mereceu o título. Jogou melhor os 2 jogos. Né? Tirando o nosso primeiro tempo da partida de quarta, né? O segundo tempo foi horroroso, pífio, né? O segundo tempo Fluminense. O Flamengo foi melhor nas 2 partidas. Hoje foi muito melhor no jogo todo. Tivemos uns lapsos no segundo tempo, mas uns lapsos horríveis, assim, lapsos que nem... Quando a gente achou que ia pressionar na jogada que fizemos com o Keno, logo depois tomamos um contra-ataque, quase tomamos um gol do Flamengo. Porque o Flamengo hoje estava melhor do que o Fluminense. Né? Segundo tempo, ele trocou o Otávio, então, deixa eu fazer um adendo que eu vou falar do Otávio, que ele saiu. O Otávio deveria ter sido expulso, tá, gente? Eu sou tricolor, né, defendo o Fluminense com os dentes, mas ele, nessa jogada, ele fez uma lambança, ele dominou a bola, saiu com ela dominada, deu o passe errado, recuperou a bola, perdeu a bola de novo e deu um carrinho no De La Cruz, que se o árbitro expulsasse, pra mim era para expulsão, tá? Ele ficou com a cara ali de tipo assim, fiz M, né, ele vai me expulsar, deu sorte que ele só deu um amarelo. Porque realmente o Otávio, de todas as lambanças, essa foi no final do primeiro tempo, aos 40, 41, centrado no De La Cruz. Se ele fosse expulso, eu não ia nem reclamar. Porque seria o final de um jogador que não jogou nada nos 2 jogos. E isso me preocupa, porque, como a gente estava comentando, né, muita gente estava comentando, quanto a Águia de Marabá, quanto Volta Redonda, né, quanto Nova Iguaçu, é mole. Né? São times mais fracos. Mas nos jogos que precisava, que foram definitivos aí, né, para mostrar aí o elenco, a força, né, principalmente do treinador, né, se o time está evoluindo, o Otávio não fez a função de primeiro homem de meio campo. Para falar a verdade, ele ficou extremamente perdido na função de primeiro homem de meio campo. Né, o Fluminense melhorou um pouco no segundo tempo, o Flamengo continuou no segundo tempo pressionando o Fluminense, começou na pressão, né, buscando o campo de ataque, buscando o gol logo no início, teve algumas oportunidades. Martinelli jogou melhor como primeiro homem de meio campo, melhorou um pouco a participação dele no jogo, não foi tanto assim, mas melhorou. O Hércules deu uma melhorada no meio campo, tem gente criticando o Hércules, né? Mas o Hércules não tem jogado na sua função, né? No Fortaleza ele jogou muito bem, ele estava num time que cresceu muito, né, tal, mas não é do eixo. Né, a torcida do Fortaleza falava que se ele tivesse aqui, ele teria sido convocado, que ele jogava melhor que o André. Ainda não mostrou esse futebol. E eu acho que ele melhorou um pouco o meio-campo, mas em algumas jogadas ele ficou com medo de apoiar, de chegar ao ataque, com medo de tomarmos o contra-ataque e tomarmos o gol. Acho que ele ficou mais preocupado também, porque ele faz a função de marcação, mas nas 2 jogadas que ele chegou na frente, o Fluminense criou alguma coisa, né, com ele no segundo tempo. Muito melhor que o Otávio. A substituição do Lima também era esperado, né? Entrou o garoto Riquelme, que entrou muito bem na primeira partida. Eu comentando aqui com os amigos aqui em grupos do WhatsApp, eu faria a substituição tirando o Otávio e o Lima, mas eu colocaria o Hércules e o Lavega. Vou explicar o porquê do Lavega. O Mano disse que ele está treinando muito bem. O garoto jogou muito bem o Sul-Americano Sub-20 pelo Uruguai. Foi convocado para a seleção do Uruguai, agora para a data FIFA, as eliminatórias da Copa. Como lá o menino também, o Lescano também foi contratado convocado para a seleção do Paraguai. Ele só pode jogar no Brasileiro e na Sul-Americana. Mas eu colocaria por um motivo. Motivo principal, o Hércules ia dar uma estabilidade no meio campo e o Lavega, ele não é só ponta esquerda, ele faz o meio, né? Então, tipo assim, você teria uma troca entre John Arias e Lavega,
um garoto novo que chuta bem de fora da área, que cria boas oportunidades, e você podia fazer uma troca com o Canóbio. Fazer um Canóbio, o Lavega às vezes caindo pela esquerda, o Canóbio pela direita, o John Arias no meio, o Lavega no meio, o John Arias, fazendo essa troca entre os 3 jogadores, para dificultar a marcação do Flamengo. Minha opção pelo Lavega seria essa, nada contra o Riquelme. Aí entrou o Riquelme, beleza, era o que vinha jogando e tal, jogou bem na quarta-feira, não entrou bem hoje, é um garoto, 18 anos, né? Tentou muita coisa, teve 14 passes, errou a maioria, né? Não perdeu 8 bolas foram roubadas dele. Tudo bem que muitas foram na disputa, né, com o Alexandro. Você vê a diferença de corpo. O Alexandro conseguiu dominar e tirar o Riquelme várias vezes da jogada, só com o corpo. Isso ele vai adquirindo experiência. Por isso que o Mano diz que ele é um jogador de entrar no segundo tempo, porque a carga física dele ainda é inferior aos atletas, né, que já jogam no profissional. Então ele tem que vir devagar. Contra times menores talvez ele apareça mais, mas contra times grandes, duelos grandes, ele vai ter essa dificuldade. E teve hoje, mostrou hoje, muito mal. No final do jogo prendeu muitas bolas que ele poderia ter tocado e saído e recebido. Ele quis tentar fazer a jogada, quis tentar usar a habilidade dele, e essa forma dele prender a bola acabou fazendo com que a gente perdesse chances de fazer jogadas de ataque, né? O Riquelme hoje não entrou bem. Depois ele veio com as substituições, botando o Keno no lugar do Canóbio, achei uma boa substituição. Keno entrou muito bem, ajudou, criou 2, 3 oportunidades ali pela esquerda, teve um chute. Eu acho que o Keno peca é isso, né? Ele dominou bem, levou, estava dentro da área, chutou um peteleco para a defesa do Rossi. O Rossi ainda botou para escanteio, mas eu acho que ele podia ter chutado com mais vontade, no canto, mais forte, né? Eu acho que isso é o que peca no Keno, né? Ele faz as jogadas, cria boas oportunidades, mas quando ele tem que finalizar, ele tem algum tipo de dificuldade. Mas entrou bem, né? Para mim, um dos poucos jogadores que se salvaram hoje, tá? Eu não salvo nem o Fábio, porque eu acho que aquela falha que ele teve no primeiro tempo foi bizonha, poderíamos ter tomado o gol ali. Eu acho que ele está demorando muito a repor a bola em jogo, né? Ele segura muito a bola, e com um time como o Flamengo, segurar a bola é fazer com que o Flamengo se reposicione para pressionar em cima. Foi o que aconteceu várias vezes, né? Eu teria que perguntar ao Mano, né? Teria que ir lá numa entrevista e perguntar ao Mano por que da saída de bola lá atrás igual o Fernando Diniz. Eu queria entender por que o da saída de bola igualzinha do Fernando Diniz. Tanta crítica à saída de bola lá atrás do lado do goleiro. E na maioria das vezes que a gente sai a bola lá de trás desse jeito, a gente não consegue passar a primeira linha. Nesses 2 jogos, ficou muito nítido que a gente não conseguia passar essa primeira linha, né? Porque os jogadores não estão se agrupando para receber essa bola. Samuel Xavier, às vezes, recebia passe na direita, ele já estava preso, com o jogador que estava aqui, que estava no zagueiro, voltar para pressionar ele, com o cara que já vinha pressionar. E o Flamengo subia a marcação, estava todo mundo marcado. Então era rifar a bola pra gente, que a bola ia pra lateral, era a lateral do Flamengo, a gente não conseguia segurar uma bola. Essa mania de ficar jogando bola no cano no primeiro tempo para ele fazer pivô, ele não faz o pivô, né? Então o Everaldo entrou no lugar do Cano para tentar fazer esse pivô, que entrou no lugar do Cano para dar mais profundidade, né? Eu acho que ele demorou a fazer as substituições, né? Foi fazer só aos 30. Eu acho que ele já deveria ter feito antes substituições para tentar ganhar o jogo. A gente precisava fazer um gol e o Fluminense estava muito mal no jogo ainda, né? Então eu acho que, infelizmente, ele podia ter começado com outro meio-campo, né? Eu acho que talvez, eu não sei como é que tá, a gente não tem muito acesso ao treino no dia a dia, né? Mas eu não sei como é que tá o Nonato, né? Porque foi um sistema que ele usou nos últimos 2 jogos do ano passado, com Martinelli, Nonato e Bernal, né? Que podia, né, ter entrado também, ter feito a função do primeiro volante, de repente ter feito um primeiro volante com Bernal, Martinelli e Hércules, com John Arias, com 2 atacantes. Não quer dizer que você vai ficar menos ofensivo. Não quer dizer que com 3 atacantes a gente vai ficar ofensivo, gente. Não quer dizer nada disso. Talvez que às vezes se a gente tivesse colocado o meio campo igual, 4 contra 4, talvez a gente tivesse chegado melhor, né, e ter entrado melhor na zaga do Flamengo com 2 abertos, né, com meia, né, perdendo ali o meio campo. Aí no final ele botou o Serna no desespero no lugar do Martinelli para ficar aberto pelo lado direito, para cruzar a bola para a área. Ainda tentamos algumas jogadas, né, sem sorte, né, e o Flamengo saiu campeão. Lembrando que o Flamengo, depois que a gente se lançou todo o ataque no final do jogo, o Flamengo fez 2 gols, né? Uma na jogada que o árbitro voltou e deu falta, o Fluminense todo reclamou a falta do Ignacio. Eu
na hora do jogo, eu achei falta, tá? Eu achei falta porque é o seguinte, os dois se enroscaram, realmente. Mas o Ignacio ia sair correndo atrás da bola quando o Juninho, eu acho, ele cai na perna do Ignacio. Aí faz com que ele não consiga ir até a bola e pegar e tentar disputar a bola, né? Aí o jogador do Flamengo fica livre, faz o lançamento para o outro lado e o Plata faz o gol de primeira. Eu acho que, para mim, foi falta. Muitos flamenguistas falaram que não foi, mas eu acho que foi falta. E teve o segundo gol, né, que eles fizeram com o Michael, mas estava impedido, realmente, o impedimento foi bem marcado, mostraram a linha lá, estava tudo direitinho, estava um pouco à frente mesmo, né, então esse impedimento não tem nada demais. O gol, eles podem reclamar, realmente foi a falta, né? Se for, não foi. Se ele também não tivesse dado, gente, eu também não ia achar nada demais. Acho que foi uma disputa de bola, um lance disputado, os dois caíram, um caiu por cima do outro e a jogada prosseguiu. Mas ele voltou, foi no VAR, deu a falta. O Fluminense ainda teve essa chance, nos minutos finais, ainda de tentar um gol para levar para os pênaltis. Mas, vamos ser sinceros, por merecimento mesmo, por futebol jogado, o Fluminense não merecia sair com o título. Muito mal nos dois jogos, muito mal no segundo jogo, né? E eu não fico feliz com 0-0 por não ter perdido, tá? Sinceramente, eu preferia que o Fluminense tentasse se arriscar, tivesse criado chance, tivesse posto o Rossi para trabalhar, né? Mesmo que tivesse perdido o jogo, mas pelo menos tivesse tentado. Eu acho que o Fluminense não conseguiu nem tentar, e isso é muito crítico para o resto da temporada, para o resto do ano. Eu acho que a gente tem muito que melhorar. O Mano falou que o time já melhorou, que já brigou melhor contra o Flamengo. Eu não vi briga nenhuma. Eu não vi nem esse primeiro tempo aí que ele diz que o início a gente conseguiu. Eu acho que não conseguiu nada. Ele até falou que o Fluminense jogou muito mal no primeiro tempo, sim. Não foi nem ele que falou que a gente conseguiu no início do jogo, foi o Thiago Silva. Mas eu acho que a gente não conseguiu nada nesse jogo. A gente conseguiu só não perder, o que para hoje não leva a nada. Hoje a gente precisava de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Não conseguimos. Eles foram melhores. O trabalho do Felipe Luiz é muito bom. Muito bom. Aí me perguntaram assim, pô, você acha que se o Felipe Luiz estivesse treinando o Fluminense, faria o mesmo trabalho? Eu acho que sim. Talvez, não sei se brigasse por títulos, mas eu acho que ele faria um time do Fluminense muito bem armado e taticamente e tecnicamente, tá? Eu não vou nem falar do físico, estou falando de tático e técnico. Eu acho que o Mano não encontrou ainda, ele fala que tem o time, não encontrou, e a gente ainda tem um problema. Ele falou, não, a gente contratou o meia para jogar quando o Ganso não puder jogar, o Lescano, só que ele só pode jogar, não pôde jogar o estadual, só pode jogar. Mas não é isso, o Fluminense demorou a contratar esse meia. Né? Não é só porque ele não pôde jogar, não. É porque eu acho que essa operação que o Ganso fez na sexta-feira vai nos dizer daqui a 7 dias, né? Não que eu quero, não quero, bato na madeira. Eu quero que o Ganso esteja bem, recuperado e volte a jogar o seu futebol, né? O que mostra que o Fluminense precisa de muita coisa, porque o Ganso faria muita diferença nesse time e sem um jogador a gente não teve essa diferença em nenhum outro jogador. Né? O Renato Augusto continua machucado também, operou o ombro, está se recuperando, é menos um, né? Que também não vinha fazendo tanta diferença, essa é a realidade dele em campo, mas é um jogador diferenciado, podia resolver numa bola ou outra. Mas eu acho que essa demora do Fluminense em contratar o meia, para mim, foi crucial. Ele não quis botar o Lavega, né, que nem estreou pelo Fluminense ainda, né, ainda vai estrear, só depois agora das eliminatórias da Copa, né, acho que só no Brasileiro. Foi convocado ele, Arias e o Lescano, né, foram convocados pelo Fluminense, só os gringos, né? E eu acho que esse menino pode fazer diferença. Né? Não sei se faria diferença na final, agora já foi, o Sino joga, já perdemos, agora é bola para frente. É pensar que temos aí 10 dias de descanso, né? E muitos treinos. Minha opinião, sincera, não sei a sua, bota aí nos comentários. Você mandaria o Mano Menezes embora hoje, né, para começar o Brasileiro com outro treinador, né, um treinador que fosse mais equilibrado, menos defensivo? Porque treinador hoje em dia, qual treinador você contrataria? Eu queria um treinador ofensivo. Fernando Diniz. Não, ele botou a gente na Série B, a gente ia cair. Fernando Diniz. Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho também tem um time que defensivamente às vezes é um caos, né? Fez um bom 2008 com o Fluminense naquela época, um time equilibrado. Era um time equilibrado. Mas depois, com o time do Flamengo de Galácticos que ele teve na mão, não conseguiu fazer o time jogar. Ou os jogadores não gostavam dele,
ou não sei o que aconteceu. Dizem também que ele é muito resenha, pouco treino e muita resenha. Não sei se no Fluminense de hoje se adiantaria. Mas o que falta mesmo ao Fluminense, e aqui eu já vou deixar também outra pergunta. A primeira pergunta foi, responde aí, você gostaria que o Mano caísse? Né? Que o Mano fosse mandado embora? Eu gostaria, minha opinião, tá? Eu não queria nem que ele tivesse começado o ano. Então eu gostaria. Não é só porque perdeu o título não, tá, gente? Porque eu acho que eu não vejo o Fluminense com essa melhora significativa que ele vê, que já melhorou. Né? Que o grupo já tem o grupo tem um time, tá unido e tal. E outra, a segunda, e mais preocupante, né? O Fluminense não tem o líder. Eu adoro o Thiago Silva, sou fã do futebol dele, sou fã dele, né? Acho ele um grande zagueiro, um dos melhores da história, mas ele não é um capitão, ele não é incisivo, ele é calado, ele tem aquela cara de... Parece triste, né? Meio choroso, mas ele não veio veemência, nem não vejo nele tipo a garra, a vontade do Felipe Melo, o que era o Fred, o que é o Ganso dentro de campo, por isso que toma bastante cartão. A gente tem que ter um cara dentro de campo que brigue, que fale, que converse com o juiz. Não é que todo mundo deixe. Talvez para mim o cara que pode mais se assemelhar a isso, que sempre está falando com o juiz, é o Hércules. No final do jogo passado ele falou com ele no jogo, durante o jogo, falou desse durante o jogo, falou no final do jogo, foi lá falar com o juiz. Talvez é o que mais se assemelha a ter um cara assim dentro de campo. Porque os outros que a gente olha, nenhum deles é assim. Talvez o René, pela experiência, já foi em outros clubes, talvez isso ele seja mais assim, mas a gente tem que ter um cara. A gente diminuiu a idade. Diminuímos a idade, buscamos jogadores mais novos e tal, para mesclar com os experientes que tem. Mas a gente não tem um cara que seja o nosso capitão, um cara que chame a responsabilidade de campo, que brigue dentro de campo, que dê um alerta, que saia lá da frente como fazia o Fred, e xingava todo mundo lá atrás, e mandava todo mundo correr, e falava que o time estava errado, que estava mal. A gente não tem isso dentro de campo. Mal bem, a gente perdeu isso. Ah, mas você está dizendo que era para ficar com o Felipe Melo para ter isso? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Longe de mim dizer que a gente tinha que ficar com o Felipe Melo para ter esse cara dentro de campo. Mas a gente perdeu, e a gente precisa encontrar. Porque um ano vai ser longo, a gente precisa ter um jogador com essa característica. O que eu mais vejo também, por ser uruguai, é o Pernal. Pernal, vejo quando está em campo, mas é um garoto, é novo. Ainda não rendeu ainda aqui no Fluminense. Né? Não conseguiu a titularidade. Perdeu agora para o Otávio. Mas para mim pode até recuperar, porque eu acho que ele vinha melhor que o Otávio. Então já pode voltar a ser titular de novo. Né? Acho que ele precisa dessa experiência, precisa de mais bagagem, mais jogos. Né? E a gente não pode depender só do João Arias, gente. Não tem como. Depender só de um jogador é ficar muito fácil para a equipe adversária. Né? E eu continuo com a mesma opinião do Canóbio. Muita correria, muita luta, muita correria, mas o que ele tem que fazer, que é na frente, no ataque, eu acho que ele produz pouco. Ah, mas fez vários gols já fez mais do que ele fez no Atlético. Fez contra quem? Águia de Marabá? Nova Iguaçu? Volta Redonda? Me poupe, né, gente? Me poupe. Não dá, né? Não dá para ser só isso. E não só o Canóbio, né? O Serna também. Eu não vejo no Serna um jogador efusivo, né? Um jogador do mano a mano, do 1 para 1. Eu vejo que ele tem algumas dificuldades igual o Keno, né? Eu não vejo essa profundidade, essa habilidade, não é profundidade. Profundidade os dois têm. Mas eu não vejo o que o Luiz Araújo, por exemplo, fez hoje, né? Na marcação e bem efusivamente com habilidade para fazer a jogada de linha de fundo. Não vejo isso no Serna. Eu acho ele um jogador até mais fraco. Salvou a gente ano passado, né, no jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Palmeiras, fez os gols importantes. Né, o time jogava até num modelo mais ou menos parecido com o que jogou hoje, né, porque ele colocou 3 homens no meio campo, mas era Lima. Era Lima, Martinelli e Nonato. Né? Só que o John Arias, nesses 2 jogos, ele jogou mais no meio, né, com o Serna no ataque com o Cano. Eu acho que isso que devia mudar no Fluminense. Né? O Fluminense devia ter isso, a mudança devia ser essa, porque contra o Cuiabá o Ganso ficou de fora, e contra o Palmeiras o Ganso nem entrou. Então o John Arias jogou no meio e na ponta, mas ele jogou mais no meio, tanto que o lance do gol sai do lance do Serna pela direita, cruzando pro Cano. O Serna pela direita, driblando o lateral esquerdo
e batendo, fazendo gol. Pela direita, no lugar onde o John Arias estava jogando. Só que nesse jogo a gente jogou com 4 no meio campo. A gente povoou o meio campo para tirar o time do Palmeiras do abafa do time do Palmeiras. Então, assim, mas eu também não vejo no Serna esse grande jogador e tal. O Riquelme hoje sentiu, normal de um garoto. Não vamos criticar nem acabar com o garoto. Ele sentiu o jogo, sentiu, normal, 17 anos. Né? Mas a culpa de tudo isso, tanto que eu falei isso antes do vídeo, né? No início do vídeo agora, para mim já deu. Fora Mano, acabou. Não vejo o Mano fazer esse time jogar mais do que jogou. Né? O medo de ganhar o jogo que teve o Mano hoje, uma final onde tinha um título a ser disputado, independente se a gente ia perder de 1, de 2, de 3, que a gente podia ter perdido o primeiro tempo 3-0, ter sido um vexame maior. Foi 0-0, não perdemos, dane-se, perdemos o título. Né? O medo de ganhar faz com que a gente não vença. Né? E o Mano tem isso, tem esse medo de ganhar. É um time pouco ofensivo. Né? Se a gente perdeu o meio campo no primeiro jogo, tinha que ter povoado nesse jogo. Então, assim, a entrevista dele eu não vou botar nesse vídeo, para o vídeo não ficar mais longo que já está. Vou fazer um vídeo só com a entrevista dele, com alguns pontos que eu acho que ele tem que ser mandado embora. Mário não vai fazer, que eu acho difícil o Mário mandar ele embora. Mário baba um ovo do jeito que ele comanda o Fluminense, né? Ele tem esse poder, essa ditadura, essa autonomia, eu faço, aconteço. Não vai ser desse jeito, a torcida pode reclamar, mas eu não vejo no Mano um grande treinador para mudar o que o Fluminense vem jogando. Né? O básico que ele podia ter feito hoje, ele não fez. O time não rendeu nada. Nos 2 jogos, o time jogou um pouco no primeiro tempo do primeiro jogo. Só. Porque o segundo tempo do primeiro jogo também foi horrível. Né? Fizemos o gol no final, mas o Flamengo dominou o segundo tempo. Então, para mim, já deu. Acho que o Mano tinha que sair agora, para a gente poder ter um outro estilo, um outro treinador. Um treinador, né? Um treinador bom também. Não adianta tirar o Mano e trazer Renato Gaúcho, na minha opinião. Acho que é 6 por meia dúzia. Vai ser mais ofensivo, mas defensivamente seria horroroso. Fernando Diniz, nego, odeia o cara, né? Depois de tudo que aconteceu, o pessoal ainda tá com ódio mortal dele. Também não seria a minha primeira opção, também não. Né? Falaram de Filipão, outros nomes. Eu tô conjecturando alguns nomes, né? Mas eu acho que o Fluminense tinha que ser muito certeiro se fosse contratar um treinador hoje. Você vê o trabalho do Roger. Nós, do Tricolor, não gostamos do trabalho do Roger. Criticamos muito o trabalho do Roger. Ele largou o Juventude, né, que eu achei feio ele ter feito aquilo naquela época. Né, no jogo contra o Inter, logo depois ele largou o Juventude e foi pro Inter. Mas hoje ele tem um trabalho consistente, levou o Inter no Campeonato Brasileiro lá em cima, né, ganhou o título gaúcho depois de 7... evitou o hepta, né, para falar a verdade. Depois de 6 títulos do Grêmio, conquistou um título pelo Inter, né? Tirou essa sequência do Grêmio, ganhou o primeiro jogo fora de casa, empatou hoje, o segundo jogo foi campeão, num bom trabalho que ele vem fazendo no Internacional. Né? Então, gosto dele como treinador, não contrataria ele como treinador, mas às vezes o treinador se adapta ao clube e ao elenco. E eu não vejo o Mano se adaptando ao elenco do Fluminense. Salvou a gente ano passado, né? Mas só isso. Né? Acho que tivemos algumas peças fundamentais nessa função, como o Thiago Silva, o próprio Fábio, que salvou a gente em inúmeros jogos, né? E o John Arias, que foi fundamental no esquema que tem o Fluminense hoje, né? Lógico que com o Ganso ele fica um pouco mais liberado, mas sem o Ganso realmente fica difícil de jogar sozinho. Acho que o Fluminense não tem um time pronto, nem tática, nem tecnicamente, né? Acho que fisicamente ainda está muito abaixo, né, dos outros, e não tem muito o que falar. A derrota foi justa, né, no estadual, acho que mereceu quem jogou melhor, né, quem criou mais, quem jogou mais, quem é bem mais treinado, né, e é até chato falar isso, né, porque, pra falar a verdade, nem é chato, eu não ia fazer isso agora, mas vou fazer agora, no final do vídeo, vou botar aí a declaração do Felipe Melo, depois do jogo, aí, o que ele falou do jogo do Fluminense hoje, e a opinião dele é uma das minhas opiniões. Acho que o Fluminense não tem um treinador que saiba mudar. Isso aí, como ele falou, isso vai passar no vídeo, é trabalho. Isso é trabalho no dia a dia. Né? E ele acha que esse trabalho não está sendo feito, ou está sendo mal feito. E eu concordo. Tá? Então, perdemos o título,
mas obrigado aí por você estar acompanhando o canal, tá aí ligadinho no canal. Estamos tristes, estamos chateados, né, bolados, né, pela perda da final para o Flamengo, mas vida que segue. Eu acho que o Fluminense tem que seguir de uma outra forma. Eu acho que para esse ano vai ser difícil ganhar um título se mantivermos essa mesma cabeça que estamos hoje, né, no clube. Ah, mas temos desfalques. Não interessa. A gente tem que ter um modo diferente de jogar, que foi o que nos atrapalhou também no ano passado, 2024. O Mano também só tinha um modo de jogar, era brigar por uma bola, ganhar de 1-0, né, e recuar a casinha, mas a gente precisava. A gente vai passar isso o ano todo, em todos os campeonatos. Imagina no Mundial de Clubes contra o Borussia, se eles vão perder as oportunidades que o Flamengo perdeu hoje no primeiro tempo. Essa quantidade, esse caminhão de gols que o Flamengo perdeu no primeiro tempo. Aí vamos lá para passar vexame? Tem que pensar, né? É melhor pensar agora para não se arrepender depois. Quem tem que ver isso é o Mário, né? Alô, Mário. Acorda. Tá na hora. Fora, mano. Você que ficou até o final, muito obrigado. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre a entrevista coletiva e a entrevista que falou o Thiago Silva também, junto com o que falou o Felipe Melo. Tamo junto, fiquem com Deus. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço. Pessoal, falar rápido de Fla-Flu, porque eu tenho apenas 3 minutos. Flamengo justo campeão. O primeiro jogo, o Fluminense até teve seus tempos ali, seus momentos que foi melhor em campo. Mas o segundo jogo, ao meu modo de ver, o Flamengo dominou e do início ao fim o jogo, né? Teve alguns momentos que o Fluminense foi pro abafa, né? Tiveram algumas substituições no final. Mas assim, eu acho muito um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. E se você perguntar para mim, o Fluminense lutou? Os jogadores correram, lutaram? Os jogadores correram muito. O Fluminense lutou o tempo todo, correu o tempo todo, batalhou. Mas com a bola no pé, não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Você precisa treinar para você poder sair jogar com a bola no pé. Você precisa treinar para você sair com um passe longo. Você precisa jogar para atrair o time adversário, para criar superioridade dos lados do campo. E a gente viu isso no Flamengo e não viu isso no Fluminense. Então, mas o Fluminense não teve vontade? Pelo contrário, o Fluminense lutou o tempo todo, desde o Fábio até o atacante. O Canóbio voltou para marcar, o Thiago Silva deu carrinho junto com o Ignacio, o meio-campo lutou. O Arias, coitado, às vezes pegava a bola sozinho contra 3, lutando, o Germán a mesma coisa. Mas nós precisamos de jogar também, o Fluminense precisa de jogar, nós precisamos analisar com bola no pé. E analisando o Fluminense com bola no pé, não tem análise. Não conseguiu jogar. E o Flamengo? O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia, e muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola no Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com o louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola. E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso para lutar pelos títulos que vão vir no ano. Falta muita coisa no ano. Então, méritos do Flamengo, parabéns ao Flamengo, justo campeão, sobretudo nesse segundo jogo. E olha, teve 2 gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol, eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo, justo